Continuando com o estudo do livro de Atos dos Apóstolos, hoje eu vou meditar no capítulo 14, porque nós vimos no capítulo 13 a primeira viagem missionária de Paulo, e ele começa na cidade de... ele vai para a ilha de Chipre, depois ele retorna para Antioquia, mas lá na cidade de Antioquia ele é expulso, por causa da inveja dos judeus que se levantam contra ele. E lá ele parte para a cidade de Icônio. Mas antes vou fazer uma oração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, que o Senhor me ensine esse capítulo, que esse capítulo ele fique na minha memória e também no coração, tanto em mim como nas pessoas que vão ouvir esse vídeo, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então começa dizendo assim: em Icônio, Paulo e Barnabé entraram juntos na sinagoga judaica e falaram de tal modo que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Entretanto, no versículo 3, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mãos deles se fizessem sinais e prodígios. Mas dividiu-se o povo da cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associado com as suas autoridades, para os ultrajar e apedrejar, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e circunvizinhança, onde anunciaram o evangelho. Então nós vemos aqui que Paulo e Barnabé, eles já saem lá de Antioquia, incitados pelos judeus que se levantaram, cheios de inveja, e eles partiram para a cidade de Icônio. Quando chegam na cidade de Icônio, começam a pregar também numa sinagoga judaica, e falam de tal modo, que veio a crer grande multidão, tanto de judeus como de gregos, mas alguns judeus incrédulos começam a se irritar e a incitar outros a ficarem contra eles, E assim dividiu-se o povo daquela cidade. Uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos. E como surgiu um grande tumulto entre judeus, e os gentios daquela cidade, o que é que eles fazem? Então eles partem agora, eles não ficam mais na cidade de Icônio, partem para a cidade de Listra e Derbe, cidades da Licaônia. Então no versículo 8 diz assim: em Listra costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andou. Quando a multidão viu o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. E a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque eram estes os principais portadores da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhe oferecerem sacrifícios. Ou seja, aqui nós vemos que quando Paulo e Barnabé, eles saem da cidade de Icônio e vão para a cidade de Listra e Derbe, a primeira é Listra, a primeira cidade é Listra, eles entram nessa cidade, e quando eles entram nessa cidade, eles veem um homem paralítico, coxo, desde o seu nascimento, e ali
pela fé, pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo, Paulo, ao orar por aquele homem fica totalmente curado. E ali, como era uma cidade totalmente idólatra, né, aos deuses gregos, né, então eles acham, a multidão quando vê aquilo, diz que agora Paulo e Barnabé são dois deuses gregos. É tanto que eles apelidam Paulo de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, porque eles acham que eles são deuses gregos. Mas aí Paulo vem com a palavra e diz, vocês se... Paulo rasga as suas vestes, né? Salta para o meio da multidão e clama, senhores, por que fazeis isto? Nós somos homens iguais a você, estamos aqui com o poder de Deus. E ele começa a falar a respeito de Deus, da palavra de Deus, para mostrar aquele povo, né, como eles eram idólatras, que agora eles começassem a crer num Deus vivo, que tinha acabado de fazer aquele milagre, né? No versículo 19, então diz assim, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram ele para fora da cidade, dando por morto. Ou seja, vieram pessoas lá da cidade de Icônio e judeus da Antioquia que se juntaram e chegaram na cidade de Listra para perseguirem a Paulo e apedrejam a Paulo e arrastam Paulo para fora da cidade e dão ele como morto. Versículo 20 diz, rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe, para a outra cidade. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Pisídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atália e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam cumprido. Ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizeram Deus com eles e como abrira os gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então aqui nós vimos, né, que essa primeira viagem missionária de Paulo, o que é que aconteceu nessa primeira viagem missionária de Paulo? Nesse capítulo, até o capítulo 14, nós vemos essa primeira viagem missionária. Então nós vamos ver que houve uma grande oposição a Paulo e a Barnabé quando eles começam a pregar, né? Quando o anúncio do evangelho, quando o evangelho é anunciado, então eles começaram a enfrentar rejeição, primeiro por parte dos judeus, né, que encontravam naquelas cidades. Muitos se levantaram com inveja, com a rejeição, que não queriam aceitar aquilo que eles estavam pregando. Mas não fizeram com que eles paralisassem, ao contrário, eles seguiam, continuavam, saíam de uma cidade, iam para outra, mas continuavam com a pregação do evangelho, e Deus fortalecendo a fé dele. Assim como Paulo diz aqui no versículo em 14, 22, ele diz assim, é necessário que passamos por muitas tribulações. Então eles sabiam que aquelas tribulações que eles estavam passando iriam acontecer para que as provações fizessem com que eles amadurecessem ainda mais. Isso também nos mostra que a mesma coisa acontece conosco, que quando nós estivermos passando por tribulações, sofrimentos, perseguições por causa do evangelho de Jesus Cristo, que nós devemos nos amadurecer, nós temos que amadurecer mais a nossa fé. E nós vimos também aqui no capítulo 14 que a idolatria, ela precisou ser confrontada. Aqui nós vimos que quando eles entram na cidade de Listra, eles encontram muita idolatria aos deuses gregos, né? É tanto que quando ocorre aquele milagre daquele paralítico começar a andar,
E as pessoas veem aquilo e eles acham que eles dois, Barnabé e Paulo, são deuses gregos, né? E eles são até apelidados de Mercúrio e Júpiter. Por quê? Porque eles acham que eles têm tanto poder assim como os deuses gregos, né? Só que aí Paulo vai confrontar a idolatria deles e pregar e dizer que não, que quem está fazendo aquilo é o poder de Deus, né? Paulo e Barnabé, eles não ofendem o povo, eles não, eles apenas vão confrontar o povo, né? Eles vão chamar o povo para abandonarem as coisas vãs, aquela idolatria que eles tinham, e a se voltarem ao Deus vivo. Assim também somos nós. Nós temos que, muitas vezes, nós encontramos pessoas religiosas que estão idolatrando imagens de escultura, estão idolatrando outros deuses, porque quando a pessoa não idolatra, quando não tem adoração somente a Jesus e ao Deus Todo-Poderoso, mas ela pode se dirigir até a mãe de Jesus, a outros santos, ela está desvirtuando a adoração que só deve ser única e exclusiva a Deus, a Jesus. Mas quando nós nos dirigimos a outra pessoa, por exemplo, a Nossa Senhora, a outro santo, a um santo, né? Nós estamos tirando o nosso foco, que deve ser apenas a Deus, apenas a Jesus Cristo, para outras coisas, para outros deuses. Mesmo sendo a mãe dele, ele diz que a glória dele, a minha glória, não dou a ninguém. Então nós temos apenas que levar a palavra, mostrar o que está na palavra, para confrontar com essas pessoas que elas estão cegas ao entendimento da palavra de Deus. Por isso que elas cultuam outros deuses e não cultuam apenas a Deus, única e exclusiva apenas a Deus. Então essas pessoas, elas precisam ser confrontadas com a palavra de Deus. Assim também nós vimos que Paulo e Barnabé, eles não apenas evangelizavam, eles também organizavam as igrejas, né? Nós vimos aqui que eles foram os responsáveis pela fundação de muitas igrejas. Em todas as cidades que eles passavam, eles organizavam e deixavam plantadas igrejas, né? E assim a gente viu no capítulo 13, no capítulo 14, que o reino de Deus, ele cresceu enormemente pelo poder de Deus, que estavam sendo, Paulo e Barnabé, eles estavam cheios do poder de Deus, para que o evangelho fosse proclamado, né? E mesmo apesar das dificuldades, mesmo com as perseguições, porque nós vimos aqui no versículo 19 do capítulo 14, que Paulo foi apedrejado tanto que foi dado como morto e jogaram ele fora da cidade. Mas Deus estava com ele, né? E logo em seguida ele se levantou e no dia seguinte eles partem para a cidade de Derbe, ou seja, nada fazia com que eles parassem, né? Porque o poder que estava neles vinha de Deus, não dos homens. Não era eles que tinham esse poder. Era Deus que estava com eles e dava a ele todo o poder necessário para que eles continuassem pregando o evangelho. E os sinais e milagres, né? Os sinais e milagres que eles faziam, como a cura daquele paralítico, confirmava, né, a mensagem que eles estavam levando, né? Não eram eles que estavam fazendo, nenhum poder vinha deles, mas o poder vinha de onde? De Deus. É assim que nós aprendemos com esse capítulo 14, que nós temos que invocar e pedir e clamar o poder de Deus na nossa vida para que nós possamos levar a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém?